Um acidente envolvendo um ônibus escolar ocorreu no município de Rio de Contas, agora na última quinta. O veículo que fazia a rota entre o distrito de Mato Grosso e a localidade de Fazendola saiu da pista e adentrou em uma área de vegetação. Não houve feridos no acidente. De acordo com o site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícia, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que uma falha mecânica foi a causa do acidente. O secretário Lucélio Teles declarou que apesar do susto, nenhum passageiro sofreu ferimentos. O ônibus foi retirado do local para que a origem da falha fosse investigada. Um pai de um aluno que preferiu não se identificar relatou que o ônibus estava cheio de crianças no momento do acidente. As autoridades locais vão investigar o ocorrido. Já vou emendar aqui, professor e Débora, sim, nesse fato que aconteceu aqui na Bahia, terceiro fato envolvendo criança, envolvendo óbito, né? Uma criança de 8 anos morreu após ser atropelado. A Débora ainda comentou com a gente aqui no final do programa de ontem. Esse fato aconteceu em Muquem do São Francisco. A vítima foi identificada como Wesley Renan. Segundo a TV Oeste, o fato ocorreu no povoado de Pedrinhas, onde a criança estudava e fica a 54 quilômetros da sede do município. O motorista, mesmo em estado de choque, se apresentou à delegacia da cidade e prestou depoimento. Conforme o site Gazeta 5, uma ambulância do SAMU chegou a ser encaminhada, mas o garoto não tinha sinais vitais. Em nota, a Prefeitura de Muquem do São Francisco lamentou o ocorrido e disse que já mobilizou a Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação para dar suporte à família da criança. A Prefeitura declarou ainda que o motorista era experiente e habilitado. Esse é o segundo caso envolvendo morte de criança por atropelamento com transporte escolar no oeste da Bahia. Também é o terceiro caso com morte de criança por veículo de transporte escolar no estado. Outro aconteceu na região de Ipirá. Professor e Débora. É isso, Nerisvaldo. É muito importante que os gestores, que a administração pública, de modo geral, tenham atenção redobrada aos transportes escolares, seja ele os amarelinhos ou os transportes que são alugados, que são locados aí pelo poder público, porque é muito importante essa atenção, principalmente no que diz respeito a verificar a questão da parte mecânica, porque esses transportes transportam crianças que muitas vezes não colocam o cinto por não entender a importância que o cinto de segurança tem. Enfim, é sempre importante ter essa atenção. Em pauta, no que diz respeito aí a essas duas notícias, a primeira mais precisamente, é importante que de fato abra um processo investigativo e possa entender quais foram as causas mecânicas. A parte boa é que ninguém se feriu diante do ocorrido. E do outro lado, uma fatalidade que também cabe aí à investigação. Mas de modo geral, transporte escolar precisa de um cuidado cada vez maior por parte dos gestores. E é importante lembrar que recentemente, próximo inclusive à minha cidade de origem, próximo a Serra Preta, na cidade de Ipirá, teve uma situação envolvendo uma criança que também a porta do carro escolar terminou abrindo, a criança caiu e infelizmente terminou vindo a óbito. E naquela ocasião não era necessariamente um ônibus, mas sim uma veraneio bem antiga, certo? Que a gente não sabe como aquela veraneio estava ali alugada, locada à prefeitura, prestando serviços e transportando crianças naquele estado o qual estava, certo? A gente ainda não tem uma perícia oficial pra gente saber de fato o que ocasionou ali aquele acidente, mas o que sabemos é que era um carro que não deveria estar atuando ali, fazendo aquela função. Mas de modo geral, é isso, cabe aí uma atenção cada vez mais redobrada por parte dos nossos gestores no que diz respeito ao transporte escolar. E assim, além desses casos que já aconteceram, né, e que infelizmente a gente não tem como fazer nada a respeito dessas pessoas que já foram vitimadas, mas além dessa investigação dessas situações que já ocorreram, acende um alerta para os demais municípios para ter uma atenção, ver o que é que pode ser feito para ser melhorada essa questão do transporte escolar, uma vez que se trata de crianças que, como bem disse Rodrigo, muitas vezes não utilizam o cinto de segurança. Abrir esse discurso, né, para ver o que pode ser feito para que outros casos como esses não venham a acontecer novamente, né? Lição, né? Lição. É importante e eu defendo cada vez mais que se aumente a frota, e aí também é uma provocação ao governo federal no sentido dos amarelinhos, que é necessário ter uma quantidade suficiente para que possa estar atendendo essa demanda e evitar cada vez mais esse contrato dos ônibus que são locados na prefeitura, porque querendo ou não é muito mais fácil o poder público ter o controle no sentido da fiscalização dos ônibus amarelinhos, e é um patrimônio do município, passa a ser um patrimônio do município quando é entregue pela União, do que a própria
propriamente os ônibus particulares, que muitas vezes são alugados à prefeitura, mas não passa necessariamente por uma vistoria mais complexa, não se tem um acompanhamento, sobretudo ali da questão técnica do gerenciamento do ônibus. Mas é isso aí, está posto essa situação.